Basicamente, os Estados Unidos dizem que você é um inimigo, você é um inimigo, você é um inimigo. Sabe, estamos procurando inimigos. É por isso que a neutralidade seria boa. Por que não poderíamos simplesmente dizer, e na verdade Trump, eu acho, disse isso? Ele disse, eu gostaria de ter uma relação cordial com Putin porque não quero lutar contra a Rússia. Ele disse isso e foi radical. Normalmente, pessoas pensantes diriam que os Estados Unidos terem um bom relacionamento com a Rússia, China, Europa e América do Sul é algo positivo. Mas, infelizmente, há pessoas que conseguem transformar isso em algo negativo, porque apenas... É verdade. E, na verdade, não há tantas pessoas fazendo isso. São as pessoas que controlam as ondas de rádio. Sabe, são os think tanks. Isso é o que Ray McGovern chama de Mickey, o Mickey Match. É o complexo militar industrial e inteligência, mas também é a grande indústria farmacêutica, os think tanks, a mídia, todas essas coisas juntas. Todos eles se beneficiam da guerra, da crise. Donald Trump, já na primeira vez, mas ainda mais agora na segunda vez, é o resultado do descontentamento de uma proporção realmente grande do país. E esse descontentamento tem raízes diferentes. Mas uma parte muito grande disso é a maneira como muitas pessoas não querem que essas guerras continuem em conflito, certo? Esse é um segmento grande. E, na verdade, também o fato de que muitos democratas desertaram para ele, como Tulsi Gabbard, RFK Jr., quero dizer. Elon Musk também estava tipo... Não tenho certeza se ele era membro dos democratas, mas, pelo menos, ele estava muito próximo deles. E o fato de que eles são, e esse é o tipo de pessoas que gostariam de diminuir o tom, e como você disse, entrar em modo de defesa, em vez de ataque. Então, de certa forma, agora a onda popular contra esse militarismo está se tornando inegável. Então, de certa forma, acredito que o Pentágono provavelmente entenderá que algo precisa mudar, mesmo que não seja da maneira que Donald Trump quer fazer. Mas você não acha que esse é realmente um novo momento? Quero dizer, isso é maior do que o Vietnã, não é? É um novo momento, mas vou dizer isso. Se você olhar para os presidentes que foram eleitos, realmente desde Kennedy, mas realmente desde L. Bejeira, porque você se lembra da famosa campanha quando ele concorreu contra Goldwater, e ele fez Goldwater parecer o presidente que causaria a Terceira Guerra Mundial, que ele seria o presidente que causaria a explosão de uma arma nuclear nos Estados Unidos. Essa era a imagem que LBJ pintava de seu oponente. Então LBJ vence. L. Bejeira, uma pessoa terrivelmente corrupta, terrivelmente imoral e desonesta. Mas sua campanha era, naquela época, a campanha pela paz. E todo presidente, desde então que venceu uma eleição, sempre falou sobre ser o candidato da paz. Seja ele republicano ou democrata, não importava. E George Bush, o segundo, lembre-se de que tivemos George Bush, não o segundo, George Bush 43 Jr., George W. Bush Jr., sim. Então ele também era o candidato da paz. E eu prestei muita atenção à sua eleição e me lembro, oh meu Deus, esse cara parece realmente bom. Isso foi antes do meu despertar de que eles estavam mentindo o tempo todo. Mas ele falou sobre, não usando as palavras América em primeiro lugar, mas ele falou sobre, você sabe, não ter guerras estrangeiras novamente, tornar a América forte, mas também não nos envolvermos nos problemas dos outros. E ouvi isso de um cara como George W. Bush, que não era muito brilhante para começar, era uma mensagem simples de uma pessoa simples, e acho que era um pouco crível. E agora, curiosamente, Gore, que era seu oponente, também não estava defendendo guerras. Mas assim que Bush foi eleito, quero dizer, estávamos em guerra. Bem, o 11 de setembro aconteceu, mas o 11 de setembro teve uma longa série de precursores que as pessoas ao redor de George Bush estavam muito envolvidas porque queriam guerra. E Cheney, que você sabe, foi o vice-presidente, queria muito a guerra e ganhou dinheiro e lucrou com a guerra, tanto antes quanto depois de ser vice-presidente. Então,
foi guerra. Esse Estado profundo, essa burocracia permanente, esse conjunto de interesses de Washington conseguiu as guerras que queria, independentemente do que o povo dizia, repetidamente. E, finalmente, Trump aparece. Ele é eleito e ele é o anti-Hillary, que adora guerra. Ela nunca quer lutar, mas está feliz em mandar os filhos dos outros para irem. Então Trump vence e depois ele perde. Ninguém sabe como. E então ele vence novamente. Mas é um cara diferente. Ainda assim, ele realmente acredita em sua retórica. Ele acredita. E um dos seus pontos de venda era: quantas guerras eu te coloquei quando fui presidente? Bem, nenhuma. Isso foi ótimo. Como isso aconteceu? Ninguém sabe, mas aconteceu. E esse era o ponto de venda. E a outra coisa sobre os democratas, é claro, você sabe, eles o fizeram parecer um cara muito ruim e todas essas coisas, mas o democrata médio esse é o Partido da Paz. Esse era o Partido da Paz. E muitos democratas, quer tenham votado em Trump ou até mesmo odeiem Trump pessoalmente, abraçam essa mesma ideia. Então você está certo sobre a esmagadora maioria dos americanos votando. Eles querem prestar atenção na América. Eles querem colocar a América em primeiro lugar. Eles não querem guerras no exterior sem motivo. Agora, estamos nessa situação onde, como você descreveu, há um grande complexo militar industrial, grandes gastos excessivos do Pentágono e muitas pessoas envolvidas. E nem temos certeza. Sabemos que, às vezes, o presidente não pode realmente controlá-lo. Sabemos que, às vezes, o Congresso não consegue manter o controle. E sabemos que as pessoas envolvidas nisso construíram um sistema. E o sistema agora está dentro de um ambiente internacional que está se afastando da hegemonia, de um momento unipolar, e entrando em um momento multipolar. Para mim, isso é bastante assustador, no sentido de que acho que há muito potencial para as coisas darem muito errado, e os Estados Unidos fazerem algo que, sob um pensamento racional, você não esperaria. Agora, se levarmos isso em consideração, se você fosse o conselheiro da China e da Rússia, como diria essas outras duas superpotências, para lidar com como abordar os Estados a fim de não colapsar globalmente? Essa é uma pergunta muito boa. Acho que o que eles já estão fazendo faz sentido no sentido de que estão observando a distância, meio que, você sabe, como uma caixa preta. Sabe, pegue os Estados Unidos. Olhe não tanto para o que sua retórica é, mas para o que realmente faz e no que está falhando. E há grandes problemas. Quero dizer, apenas militarmente há grandes problemas. Apenas na política fiscal há grandes problemas. Sabe, temos muitos problemas que estão impactando como vamos manter ou perder, provavelmente vamos perder nossa potência unipolar. E politicamente, os políticos ainda querem ser a potência número 1. The politicians still want to be the number one power, but the people in America have already voted. Mas as pessoas na América já votaram e elas pensam que se isso significa guerras que não queremos pagar, que não entendemos, que não apoiamos quando precisamos fazer coisas aqui em casa, então não nos importamos em ser o que quer que você esteja chamando de esse poder unipolar. Quero dizer, americanos, este país foi, por quase 150 anos, muito mais um país de comércio. Não éramos o número 1 e os americanos estavam bastante felizes em não ser o número 1. Isso é, na verdade, algo que foi colado em cima do que é ser americano. Nunca foi sobre ser o número 1. Era sobre uma terra de oportunidades. Era sobre liberdade. Era sobre a liberdade de ser deixado em paz. Era um conceito muito libertário, este país era. As pessoas que construíram este país estavam, em grande parte, saindo de outros lugares para que pudessem ter espaço e tempo e menos governo. Eles nos disseram que somos o número 1 desde a Segunda Guerra Mundial. Quem são eles? Bem, Washington nos disse isso. Então, não acho que para o povo americano eles estejam insistindo que, temos que ser o número 1, temos que bater em todo mundo. Temos que fazer todo mundo fazer o que mandamos. A maioria dos americanos não é assim. Na verdade, os americanos nem sequer dizem aos seus vizinhos o que fazer. Eles não dizem aos membros da família o que fazer. Quero dizer, não somos assim. Então, o que realmente temos é um problema de Washington. Temos um problema de oligarquia
da elite governante de Washington. Essa oligarquia investiu nessa narrativa de ser a número 1 e também ganhou muito dinheiro com isso. Eles ganharam poder e fizeram dinheiro. Esse é o mundo que eles conhecem. Esse é o mundo que os neocons abraçam. Quero dizer, a filosofia neoconservadora é que somos os policiais globais porque merecemos ser, porque temos as melhores ideias. É uma abordagem muito arrogante. A maioria dos americanos não é arrogante. Na verdade, a maioria dos americanos nem sabe o que está acontecendo no resto do mundo. Tenho que te dizer. E eles não se importam. E tá tudo bem, tá totalmente bem. Eu não espero que as pessoas no resto do mundo saibam o que está acontecendo em nosso país. As pessoas têm suas próprias vidas e está tudo bem. Sabe, uma das coisas que acho fascinante na história dos Estados Unidos é que há dois pilares de política externa sobre os quais acho que os Estados Unidos se tornaram ricos e importantes. Um foi a doutrina Monroe. O outro foi, na verdade, sua política de neutralidade em relação à Europa e às guerras estrangeiras. E essa política desapareceu completamente. Durou 150 anos. E a narrativa atual reformulou completamente a neutralidade dos Estados Unidos como isolacionismo para garantir que não volte. Mas foi um pilar tão crucial para sua força industrial que me pergunto se isso não é um erro, na verdade. Isso não deveria voltar? Quero dizer, eles fizeram isso. Eles transformaram o isolacionismo em uma palavra suja. E, na verdade, não é nenhuma palavra que pode realmente ser aplicada a qualquer país nesta era. Estamos todos conectados. Estamos conectados de tantas maneiras. É como se agora estivéssemos na mesma sala. Não estamos na mesma sala, estamos do outro lado do mundo, mas estamos na mesma sala. Então não vamos voltar a um tempo em que não podíamos estar conectados. Estamos conectados. Não há como alguém ficar isolado. Certamente não há como um país ficar isolado. Então essa palavra não tem significado quando é aplicada à política externa. É um termo pejorativo para pessoas nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar que defendam que devemos prestar atenção aos nossos assuntos e não aos assuntos dos outros. Eu me pergunto se isso não poderia ser trazido de volta, no sentido de que, você sabe, a palavra isolacionista, ninguém que era pró-neutralista na época se descrevia como isolacionista. Eles se descreviam como neutralistas. E o interessante é que o primeiro movimento America First foi, na verdade, um movimento neutralista de pessoas que diziam que não deveríamos nos envolver na Segunda Guerra Mundial antes disso. Queres, não nem te ver com esse calafé natural. Claro. E se houver uma maneira de realmente trazer de volta a ideia de que, sabe, não há problema em não ir à guerra em todos os lugares, e se pudermos nos defender, é disso que precisamos. Quero dizer, é disso que você está falando. E se não, isso precisa ser combatido. Bem, uma das coisas que você mencionou, a opinião popular e o que você acabou de descrever, essa é a opinião popular da América. E eles se manifestaram. Eles se manifestaram várias vezes, mas se manifestaram mais recentemente. E temos um presidente, ou um futuro presidente, e uma vice-presidente que entendem totalmente o que o povo está dizendo. Eles entendem. E eles são a ponte para a coisa que nos impede de colocar a América em primeiro lugar. A coisa que nos faz continuamente nos envolver em guerras e nos envolver nos assuntos de outros países e dizer às pessoas o que fazer. E isso é Washington. Isso está dentro de Washington, dentro do Beltway, conectado um pouco aos oligarcas da costa leste e da costa oeste. Então, temos essa camada muito fina de uma classe dominante e eles gostam de se envolver e lutar. Eles gostam que os filhos dos outros morram por eles. Quero dizer honestamente, olhe para a Ucrânia. Temos em nosso próprio Congresso o congressista Lindsey Graham dizendo: vocês ainda têm pessoas na Ucrânia, vocês devem continuar lutando, seu povo está morrendo para que os nossos não precisem. Ele basicamente disse isso aos ucranianos. Quero dizer, fala sobre falta de sensibilidade, mas é assim que eles veem a situação. Bem,
Esses caras estão fora, eles não têm popularidade. A mensagem deles não ressoa com os americanos. Não temos dinheiro para continuar fazendo isso. Então, muitas coisas estão se juntando que podem levar a uma de duas coisas. Ou vamos consertar esse país com uma redução radical do governo, uma reformulação do nosso foco militar e uma reformulação do nosso foco de política externa, ou este país vai à falência e colapsa. E isso não será agradável para muitas pessoas. Não será agradável, não será produtivo. E seremos vulneráveis durante esse tempo. Estaríamos vulneráveis à lei marcial internamente em partes do país e estaríamos vulneráveis aos nossos chamados inimigos, que basicamente os Estados Unidos dizem: você é um inimigo, sabe? Estamos procurando inimigos. É por isso que a neutralidade seria boa. Por que não poderíamos simplesmente dizer, e na verdade Trump, eu acho, disse isso, ele disse: eu gostaria de ter uma relação cordial com Putin porque não quero lutar contra a Rússia. Sim, ele disse isso. Foi radical. Normalmente, pessoas pensantes diriam que os Estados Unidos terem um bom relacionamento com a Rússia, China, Europa e América do Sul é algo positivo. Mas, infelizmente, há pessoas que conseguem transformar isso em algo negativo, porque apenas... É verdade. E, na verdade, não há tantas pessoas fazendo isso. São as pessoas que controlam as ondas de rádio. Você sabe, são os think tanks. Isso é o que Ray McGovern chama de mismatch. É o complexo militar industrial e inteligência, mas também inclui a grande indústria farmacêutica, think tanks, mídia, todas essas coisas juntas. Todos eles se beneficiam da guerra, da crise juntos. Eles ganham dinheiro. Eles justificam sua existência. E o interessante, você sabe, falamos sobre o que temos que fazer para consertar isso. Bem, se consertamos ou não, se Trump é capaz de consertar algo, certo, porque ele tem uma ideia de que quer consertar as coisas. Ele pode ou não ser capaz de fazer isso. Mas mesmo que ele não faça isso, quase todas as partes desse sistema, a camada que controla a política externa americana, a política de guerra americana, a política interna americana, todas essas pessoas que querem guerras e querem conflitos e querem gastar muito dinheiro para isso, estão todas desmoronando a sua maneira. Falamos sobre as fraquezas no exército, fraquezas logísticas, fraquezas de liderança. Sabe, não conseguimos recrutar pessoas. Quero dizer, temos 335 milhões de pessoas. E não conseguimos encontrar 500 mil de recrutas por ano para substituir as pessoas que estão saindo. Não conseguimos encontrar 500 mil de pessoas qualificadas, física e mentalmente qualificadas que queiram vir nas Forças Armadas. Bem, isso é um bom sinal, certo? Porque é assim que as coisas desmoronam. Você não consegue recrutar. Você não tem uma força totalmente voluntária. Então você recorre ao recrutamento obrigatório. Se você tem um recrutamento, você tem pessoas dentro do sistema que não querem estar lá e elas vão mudar a própria natureza do seu sistema. E talvez precisemos disso, talvez tenhamos que ter isso se não conseguirmos consertar com diretrizes de cima para baixo ou legislação que possa nos ajudar a reduzir nosso governo e redirecioná-lo para o que os americanos realmente querem que ele seja. Se não conseguirmos fazer isso, será feito por nós, porque o exército não pode se sustentar. Temos 18 agências de inteligência, costumava ser 12 ou 13 quando eu estava no exército. Agora são 18. Cada agência governamental, cada parte do governo, parece ter sua própria agência de inteligência com seu financiamento, muito do qual é secreto. O que eles estão fazendo? Em quem estão espionando? O que estão fazendo com as informações? Bem, você sabe, eu não sei, mas tenho a sensação de que é muita burocracia. E muito disso está trabalhando em propósitos opostos. Não é eficaz. É um desperdício de dinheiro. Demitam todos. Nunca perceberíamos a diferença, e isso provavelmente é verdade. Temos 18 agências de inteligência. Se reduzíssemos para uma ou duas, alguém nesse país notaria? Não. Não.
Não notaríamos nada. Seríamos melhores por isso, mas nem perceberíamos, eles não acrescentam valor. Você pega o Departamento de Agricultura, e esse é um número que tem sido mencionado para sempre. Mas você sabe, temos um Departamento de Agricultura e temos, acho que algo como 6 a 9 funcionários do Departamento de Agricultura para cada agricultor neste país. O que eles estão fazendo? Ninguém sabe o que estão fazendo. Bem, eles trazem comida para as escolas, eles fazem todo tipo de coisa que está muito além de sua missão original e certamente não é necessário. Departamento de Educação. Temos um departamento que não é muito grande. Ele consome alguns bilhões. Ele financia toda a dívida de empréstimos estudantis que está esmagando os sonhos de pessoas de 20 a 60 anos por causa de toda essa dívida que nunca acaba. E os juros são horrendos sobre essa dívida. Você não consegue se livrar dela. Foi o governo que fez isso. Somos mais inteligentes? Não, nossos filhos não conseguem ter o desempenho do nível dos anos 1940 quando se formam. 1/3 dos nossos alunos se formam no ensino médio sem saber ler ou fazer matemática. Então, esses sistemas estão morrendo por dentro. Eles não estão agregando valor. Se eles colapsassem amanhã, devido ao nosso dinheiro, digamos que tenhamos um colapso financeiro e ninguém receba, ninguém saia do trabalho. As pessoas do governo saem do trabalho porque não há dinheiro. Imagine se fizessem isso, não perceberíamos. Ninguém perceberia, porque eles não estão agregando valor. O perigo é claro, que os Estados Unidos possam estar se aproximando do ponto em que a União Soviética estava chegando nos anos 1980, certo? E, você sabe, conflitos civis, agitação civil e violência civil são grandes perigos. E todo mundo no mundo ficará muito assustado com isso novamente. Pela mesma razão, porque os Estados têm tanto potencial de guerra e armas nucleares. Certo. Então a última coisa que gostaríamos é de um colapso extraordinário dos Estados Unidos. O que você gostaria é de uma reestruturação ordenada e reintegração no sistema global, sendo pacífica e próspera para todos, certo? Isso seria ideal. Sim, isso seria ideal. E novamente, como não sabemos e você não pode prever como isso vai se desenrolar, posso te dizer isso. E você sabe disso. Qualquer pessoa que lê as notícias sabe disso. Nosso governo há muito tempo, desde antes do 11 de setembro, mas certamente ainda mais depois disso, certamente estivemos em guerra. Mas eles também têm planejado lidar militarmente com crises de segurança interna. Não defesa contra um inimigo, mas defesa contra o inimigo interno. E esse termo foi realmente usado. Foi usado nesta última campanha pelos democratas, o inimigo interno. Ambos os partidos olham um para o outro, sabe, como se fossem hostis entre si, e veem um inimigo, e veem pessoas que não querem seguir as regras. E isso é uma desintegração social. Isso é um precursor disso. E nosso governo está muito ciente disso. Mas assim como nosso governo não tem grandes habilidades de liderança na tomada de decisões de política externa, sabe, ele entra em guerra. Ele se envolve em coisas. Eu considero Israel algo que nos envolvemos em vez de algo que serve aos interesses americanos. Sabe, por muitos anos, Israel tem sido algo útil para nós no Oriente Médio. Mas, na verdade, agora e há muitos anos não tem sido útil para nós. But actually now, and for many years now, it has not been useful to us. It has actually been very detrimental. Tem sido realmente muito prejudicial para os Estados Unidos nosso relacionamento ao qual nos apegamos com Israel e que Israel se apega a nós. Isso reflete uma tomada de decisão muito ruim e não muito racional no topo. E essa mesma má tomada de decisão e irracionalidade no topo entrarão em jogo se a sociedade entrar em colapso. Então, essa ideia de que, temos um plano para o colapso social, temos um plano para a lei marcial. Boa sorte com isso. Boa sorte com isso. Porque eu não acho que será como o plano deles para limpar o tráfego de navios no Mar Vermelho. Sim, temos um plano para isso. Mas não deu certo. Deu. E não dará certo internamente. Então, os outros países, as grandes potências, qualquer uma das grandes potências como China, Rússia, Índia, qualquer país que comercie conosco, eles precisam, eu diria, fazer a melhor coisa, que é o que já estão fazendo, que é nos dar um espaço
e nos estudar até certo ponto. Porque o que você ouve de Washington, assim como discutimos, não é o que o povo da América quer ou acredita, e não lutaremos por Washington. Acho que uma das quais vemos tantas guerras por procuração populares é a natureza de alta tecnologia, guerras onde você não precisa enviar muitas pessoas e pode simplesmente atacá-las com drone até a morte. Quero dizer, causamos muitos danos no Afeganistão e no Iraque, mas em termos de números totais de tropas, levamos um número muito pequeno e os rotacionamos 4, 5, 6 vezes, sabe? Então os mesmos caras no Afeganistão lutaram lá por 6 anos ao longo do tempo, sabe? Um ano lá, um pouco em casa, e depois voltam novamente. Então mantivemos isso muito isolado. Isolamos o custo dessa guerra do povo americano. Fazemos isso com a Ucrânia. Nenhum americano está na Ucrânia. Bem, eles estão, mas negamos isso. Bem, os ucranianos estão lutando contra os russos por nós. Bem, isso não é apenas imoral e errado, mas adia o inevitável. Porque se tivéssemos uma guerra e você pedisse aos americanos para lutar, teria que ser em nosso próprio território. Eles não lutariam em nenhum outro lugar. Eles não fariam isso. E isso é algo que nossos inimigos, se você o chamar de supostos inimigos ou qualquer um que esteja observando para ver o que acontecerá, acho que eles entendem isso. Então, não acho que vejam o povo americano como inimigo. É o mesmo inimigo que a Rússia tem, o mesmo inimigo que a China pode ter, e o mesmo inimigo que eu tenho, que as pessoas na América têm, e o mesmo inimigo que Trump tem é Washington. É esse conjunto belicista de, você sabe, um pequeno pedaço de Maryland, um pequeno pedaço da Virgínia. Você sabe, há muitas pessoas na Virgínia. Eu moro na Virgínia. Muitas pessoas na Virgínia adorariam ver o norte da Virgínia se tornar uma entidade própria. Não reflete nossos valores. O mesmo acontece com Maryland. DC está lá. Eu nem acho que reflete os valores de DC, mas pelo menos eles ganham dinheiro com o governo. Não consigo ver o que o futuro reserva. Espero que possamos evitar armas nucleares e que não haja uma grande crise que force algumas dessas coisas a acontecerem. Mas o povo americano, nosso inimigo, é o mesmo inimigo que a Rússia e a China enfrentam, que é um governo incompetente e superfinanciado, que busca a guerra em primeiro lugar. Sim, sim. É claro, extremamente perigoso, porque se essa análise for verdadeira, novamente, significa que não sabemos quem está realmente dirigindo o navio, e há o perigo de que ninguém esteja. Não há capitão, e isso é extremamente perigoso. Foi isso que levou o Japão à Segunda Guerra Mundial. A ausência, ou a pluralidade de partes na tomada de decisão é extremamente perigosa. Karen, estamos chegando ao fim e eu preciso deixar você jantar em algum momento. Mas onde as pessoas podem encontrar seus escritos? Onde você publica regularmente? Bem, eu tenho um Substack, eles podem encontrá-lo, e eu primeiro dou tudo para o Lew Rockwell. E depois que ele publica, eu coloco no site do Judge Napolitano, judgenap.com, nas seções de opinião, e tenho meu Substack. Então está realmente lá, e na verdade eu faço um trabalho terrível. Quero dizer, faço um trabalho péssimo. Nunca coleto os vários podcasts ou algo assim e compartilho. E realmente deveria começar a fazer isso, mas não fiz. Então você poderia procurar no Google e encontrar, sabe-se lá o que, pessoas com quem falei, e nem me lembro de ter falado, e haverá coisas lá. Mas você sabe, são apenas minhas opiniões, mas eu realmente acho que sou um americano médio nesse aspecto. Sabe, acho que as coisas que estou dizendo, talvez pareça que pensei sobre elas ou não pensei, mas acho que é assim que a maioria dos americanos se sente. E quando falo com as pessoas, elas dizem sim, eu concordo com isso. E isso precisa ser estudado. Quero dizer, está absolutamente correto. Os estados no momento precisam ser estudados de forma muito, muito cuidadosa para entender como as coisas estão funcionando. E estamos tentando fazer isso. Sabe, essas discussões fazem parte da tentativa de estudar como as coisas realmente funcionam. E o assustador é que ninguém realmente sabe.
É verdade. Isso é tão verdade. E realmente a administração Biden, que está em andamento, você sabe, ele tem tido uma deficiência em sua capacidade mental há algum tempo. Não aconteceu apenas no verão passado, e todo mundo sabe disso. Mas não foi admitido e foi escondido com sucesso. Foi escondido através de uma conspiração para ocultá-lo do povo americano. E ainda assim, este país continua a fazer todo tipo de coisas. Nos envolvemos em uma guerra por procuração. Estamos tentando entrar em uma guerra com a China. Tudo isso precisa ser estudado quase academicamente, quase como se você estudasse a crise dos mísseis de Cuba, onde você olha de vários ângulos e escreve os livros e realmente avalia o que isso significa. E a cadeia de comando? Porque você sabe, se o presidente pode ser enganado, então quem nos garante que o secretário de defesa não pode ser enganado? Ou que seu subsecretário não pode ser enganado? Quero dizer, na verdade, não sabemos onde isso se rompe, o que é muito assustador. Isso mesmo. E o motivo pelo qual sou uma pessoa com quem alguém gostaria de conversar sobre esses tópicos é porque, há 20 anos, trabalhei com pessoas que estavam mentindo. E eu vi que elas estavam mentindo e fiquei chocado. Fiquei chocado. Eu não deveria ter ficado chocado. Mas fiquei. E então comecei a olhar historicamente, e isso é uma prática antiga. Então, a verdade vos libertará. Precisamos trabalhar nisso um pouco nesse país. Precisamos expor. Precisamos levantar pedras e ver o que está por baixo neste país. Se não fizermos isso, estamos no caminho para um longo declínio e um colapso final. E não queremos um colapso descontrolado. Você sabe, se você tem que colapsar ou se está fraco, o que você faz? Você começa a se exercitar. Você tenta cortar a gordura e focar na missão e se tornar saudável. Precisamos tornar nosso país saudável novamente. Não apenas fisicamente saudável, mas em termos de um sistema que seja saudável. Essas são palavras finais muito sábias. Então, Karen Kwiatkowski, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem, foi um grande prazer.